Fala pessoal, tudo bem? Michael Soares aqui, e hoje nós estamos começando um vídeo especial aqui no Espaço Dialógico. Mas antes, por favor, desliga o ar-condicionado aí. Obrigado, secretária empresária. Bom, hoje a gente tá com uma companhia especial aqui, que é o Mestre Paulo, ele é mestre em línguas, né? Vou deixar ele se apresentar. Se apresenta aí, Paulo. Olá, meu nome é Paulo Cerqueira, sou professor de português, hebraico, dou aula também particular e é isso. Bom, hoje o tema do vídeo vai ser bem interessante na minha ótica e na ótica do Paulo também. A nossa proposta é falar sobre psicologia e cognição. Claro, eu não entendo muito de cognição, mas o Paulo está aqui para nos ajudar e nos ensinar alguma coisa, né? Vamos ver. É contigo. Vamos ver. Bom, mas antes, uma palavrinha do nosso patrocinador, tá? A Subpersonalizados é uma loja de produtos que faz personalização em diversas coisas. Por exemplo, camisa, caneca, xícara, o que você imaginar, assim, entre aspas, dá pra personalizar, tá? A gente vai deixar o link do Instagram deles aqui e eu vou passar uma ou duas fotos de alguns produtos já feitos por essa empresa, tá bom? Bom, obrigado e bora pro vídeo. Bora lá. Bom, Paulo, você me fez uma pergunta sobre o que é cognição. O que é cognição? Muito bom. Cognição é o raciocínio, pensamento. Só que aí a minha pergunta, essa pergunta eu vou devolver. Como que a psicologia vai interpretar a cognição? Porque dentro dos estudos de língua, a gente vai interpretar a cognição como sendo a capacidade da pessoa de processar o pensamento, a capacidade da pessoa falar, dela pensar. Então, assim, cada um pensa de uma forma diferente, mas, de modo geral, falantes de língua portuguesa, dentro dos estudos de língua, vamos colocar assim, eu, como linguista, vou entender que todos os falantes de língua portuguesa pensam de modo semelhante. Falantes de língua inglesa teriam que pensar de modo semelhante para poder estruturar o discurso de um mesmo modo. Falantes de latim deveriam pensar de modo semelhante. E aí, como o latim, por exemplo, foi espalhado para muitos territórios, não vou dizer países, vou dizer para muitos territórios, a forma de cada povo pensar foi descaracterizando o latim, e aí foi transformando o latim, e isso foi fazendo com que o latim foi se transformando, até a gente ter galego-português num canto, francês num outro, italiano, romeno, e aí português, espanhol, francês, italiano, romeno. Tá, tudo então começou ali no latim. Basicamente. Então, assim, como cada povo pensa de uma determinada forma, a gente estrutura a língua daquela forma. Então, a cognição, a forma de pensar, se reflete na língua, se reflete na gramática que a pessoa usa. Como que a psicologia entende, então, a cognição relacionado à fala, à forma da pessoa se expressar? Seria Então, essa a devolução que eu faria. A cognição, na psicologia, a gente tem uma corrente específica, né? Não que as outras correntes, Gestalt, psicanálise nem tanto, mas existencial, humanista não observa a cognição. Todos nós observamos. Mas tem uma corrente específica da psicologia chamada cognitivo-comportamental, TCC, né? Que é a teoria cognitivo-comportamental. Ela traz bem a ideia da cognição ser essa forma de pensar, de interpretar as coisas. E o comportamento, a forma de demonstrar. Ou seja, a cognição ela é ligada com pensamento e fala, e a correspondência física seria a comportamental. Né? No caso, a cognitivo-comportamental ela é uma divisão da, se eu não me engano, psicanálise, ou é da Gestalt, agora eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas foram ali alguns teóricos, se eu não me engano, é da psicanálise. Tiveram alguns teóricos ali que romperam com a psicanálise e passaram a trabalhar com a importância do comportamento, com a importância de como o ser humano ele absorve, interpreta e demonstra as suas percepções, as suas reações, as influências,
né, que ele recebe no cotidiano. Tem uma linha de pesquisa, por exemplo, que é a gramática cognitiva. Porque, assim, gramática não é só aquele livro que geralmente a gente usa só para dizer que tem para estudar para concurso. Gramática é basicamente um sistema que a pessoa utiliza, se uma língua se utiliza, que o falante, mais bem dizer, utiliza para estruturar o pensamento. Tá? Essa gramática ela pode ser entendida de uma forma normativa. Por exemplo, a gramática do Celso Cunha é uma gramática normativa em que a gente olha lá sujeito. Então, lê o que está escrito. E aquilo ali é a definição do sujeito e você não pode mudar aquilo ali. Agora, quando o falante ele entende na cabeça dele que precisa expressar a noção do sujeito, aqui ele tem noção do sujeito, ele utiliza uma determinada forma, e aí dentro do círculo social dele, dentro do grupo social dele, tem uma gramática que naquele grupo sujeito é expresso de uma determinada forma. Em outro grupo, sujeito é expresso de uma outra forma, não necessariamente como a norma tradicional da língua portuguesa é expressa. Na psicologia, a gente interpreta o sujeito de forma individual. Tá? O sujeito ele é repleto de influências, como eu falei, né, de ideias e tal, mas é diferente da representação da linguagem em português, né? Da gramática tradicional. Porque a psicologia ela envolve muito não que a gente não use, né, a linguagem, a gente pega a linguagem e interpreta a linguagem dependendo da abordagem. Né? Como eu falei, a psicanálise interpreta, a cognitivo-comportamental ela avalia, né, o que está sendo dito, a Gestalt ela não interpreta, né, ela trabalha em cima do que é dito. Então, dessa forma, a gente pega ali a linguagem, né, a gramática na psicologia e usa para, no meu caso, eu uso para trabalhar o meu cliente, né, meu cliente / paciente. Porque o que ele traz nem sempre é aquilo que está sendo dito, mas algo que está por trás disso. E aí a gente tem na Gestalt a figura e fundo, né? A figura é o personagem central e o fundo são as influências. Numa questão de linguagem ali, né, de gramatical, a figura é a ideia central do que ele está falando, é o que ele está falando, mas todo um contorno existe por trás, a influência está por trás. Entendeu? Então, a gente consegue meio que avaliar, analisar o discurso da pessoa para poder tirar dali a informação que é dita, né? Para tirar a essência do que é dito com a questão gramatical. E aí a gente usa a questão da linguagem corporal, as expressões faciais, né? Nem todas as abordagens usam isso, mas a maioria percebe, né, uma inquietude, um suar ali no rosto, uma dispersão de olhar, né? A pessoa tá falando com você, ela olha para você e daqui a pouco ela sabe que tem alguma coisa. Também, no discurso da pessoa, quando existem algumas barreiras. Por exemplo, ela tá falando e aí o psicólogo interrompe e fala, mas sobre isso, você já parou pra pensar? Isso é a psicanálise. Ou você já observou isso de tal forma? Aí a pessoa, não sei. Isso é um bloqueio. Né? Uau. Sempre tem nos discursos, não sei, nunca parei pra pensar, né? Ou talvez, sempre são bloqueios. E aí é onde a gente trabalha para entender o que bloqueia aquilo, mas sempre no discurso. A gente eu já falei num vídeo aqui na psicologia sobre signos, né, que são sinais e sintomas. Os signos, sinais e sintomas, são divididos assim. Sinal. Sinal é tudo aquilo que a gente vê. Né? Você vê uma pessoa triste, é um sinal físico. Porque sinal é físico. Você vê uma pessoa andando para um lado para o outro, com a mão no queixo, coçando a cabeça. Comportamental. O sintoma já é gramatical. Sim, toma. Por quê? A pessoa precisa falar para você. Esses são os sintomas, é o que eu sinto. Sim, toma. Essa foi até uma referência que eu fiz a um amigo nosso da faculdade, que é o Sérgio, que ele criou essa analogia. Sim, toma. Toma o que eu preciso te falar. Tá, aí você tá me remetendo ao Ferdinand de Saussure. Saussure.
Ferdinand de Saussure, que vai falar de significante e significado. Significante e significado. E aí... Não é só ele também não, tá? A gente tem aí o Lacan. Não, mas ele começou, Não, ele começou, mas Ele aí a gente começou. tem o Lacan, tem o Jung, mas o Lacan é o que também fala sobre significado e significado. Então, mas aí o que o Saussure falou? Você tem um significante, e esse significante, ele vai ter um símbolo. Esse símbolo, ele é arbitrário. Quando eu tenho, por exemplo, você falou de coçar a cabeça, não é? Uhum. Quem disse que coçar a cabeça indica inquietação? Então, aí a gente tem teóricos, eu não vou lembrar o nome, mas tem livros de linguagem corporal, né? Tem um livro até, que eu não lembro o nome do autor, desculpa, eu tenho ele aqui? Não. Mas eu tenho ele em casa, O Corpo Fala. Eu não lembro o nome do autor, mas eu não me prego muito a nomes. Mas ele fala de certos comportamentos que representam algumas situações, né? Por exemplo, uma jogada de ombro. Para quem assistiu aquela série Lie to Me, a linguagem corporal, ela é uma representação não verbal de um estado. Por exemplo, o cara dá aquela mexidinha de ombro, mexe no ombro, é um incômodo, uma inquietação. Mexer na orelha é um ponto de alívio. Alisar a barriga é outro ponto de alívio. Mas aí a gente está falando de comportamental. Então. Até vou fazer um merchan gratuito aqui. Tem um rapaz, né, que ele tem um curso, eu não sei se é bem um curso, mas uma parada bem interessante, que é a Clue Lab. Ele tem até uma amiga nossa de faculdade, minha do Evandro, que ela é hoje uma das pessoas mais tops desse curso lá. Faz pós-graduação, tudo de linguagem corporal. Não é tipo aquele maluco lá do YouTube, que teve uma polêmica aí. De microexpressão facial. Esse nome dele. Eu também não vou falar aqui. Vou fazer minha champanhe. Então, é tipo aquilo. E aí tem estudos, são estudos que são comprovados, né? Depois eu vou botar aqui o link, o nome dos teóricos que eu tô falando aqui, porque realmente não me vem na cabeça, gente. Desculpa. Mas aí, assim, só que esse significante, esse símbolo, ele é arbitrário. Alguém disse que essa jogada de ombro aqui, essa coçadinha aqui, isso é nervoso. Sim. Nem sempre a pessoa tá com nervoso e coça. Nervoso não é uma inquietação? Mas nem sempre. Mas não é só como eu falei, não é só um movimento que representa uma coisa. Tem vários movimentos que representam a mesma coisa. Exatamente. Então, a construção do significado, ou melhor, o significado, na época dele não era construído o significado, a ideia de construção de significado é bem mais recente. Na época do Saussure, significado existia e não era construído. O significado, ele estava atrelado a um significante. Você tinha um e o outro. Você não... Sabendo um, você saberia o outro. O que acontece? Os estudos foram aperfeiçoando, cada um foi vendo que, olha, para você, árvore quer dizer uma coisa. Para o outro, a palavra árvore não quer dizer nada. Para um, a jogada de ombro quer dizer uma coisa. Para outro, isso aqui não quer dizer nada. Para um, coçar a cabeça remete a uma coisa. Para outro, não remete a nada. Então, com o tempo, a gente veio, pelo menos nos estudos linguísticos, entendendo que, em alguns ramos, a gente percebeu que o significado ele é construído. Sim, mas a ideia é construída. Mas, porém, existem os pontos fixos da ideia. É a representação da imagem. Né? O Lacan fala sobre isso. O que é exatamente aquilo? É uma ideia universal. Isso é um lápis. Você vai negar que isso é um lápis? Eu não. Quantas pessoas você acha que negaria que isso aqui é um lápis? Pessoas que não conhecem que objeto é esse. Tá. Quantas pessoas existem no mundo que não conhecem que objeto é esse? Pessoas que ainda não tiveram contato com esse objeto. Mas quando elas tiverem, o que vai ser isso aqui? Aí a gente entra num ramo que eu gosto bastante, que é a de aquisição de conhecimento. Sim. Por quê? A forma de aprender. Por quê? Enquanto objeto real, isso aqui é um objeto que até eu ter contato com ele não existe para mim. Eu não consigo atribuir um significado para ele. Por quê? Eu ainda não tive contato com ele. Então, isso também funciona para pessoas, tá? Por exemplo, você acha que o Bruno Mars sabe quem é você? Não. Você só existe para ele, você só existe para alguém, se você tem contato com essa pessoa. Se você não tem contato, não existe. Então, ou seja, o Descartes dizia, penso, logo existo.
Então, como ele tá sempre sorrindo, ele tá sempre de uma boa aparência e tal, eu imagino que ele seja uma boa pessoa, eu imagino que ele seja ele tenha sempre bom astral, ele Mas tenha sempre... psicopatas também sorriem bastante. Ok. Então, a gente vai para um dos processos que até a metáfora dentro da linguística cognitiva... Eu lembrei o nome do canal do cara. Falou metáfora, lembrei o nome do canal. Tá. A metáfora, ela se utiliza desse processo, que é, bom, pelo menos na visão da linguística cognitiva, tá? Na linguística gerativa, na visão mais tradicional. Então, em outras vertentes da linguística, o processo metafórico tem outras abordagens. Na linguística cognitiva, que é a que eu mais me identifico, o processo metafórico tem uma abordagem de eu tenho um input. Input e output. Não, eu tenho um input. Na psicologia tem input e output. Calma. Esse input, ele vai me remeter a uma determinada característica de outro input. Então, por exemplo, eu tenho o Bruno Mars. Ele é o meu primeiro input. O meu segundo input é de pessoa feliz. Por quê? Eu estou vendo nele uma característica de pessoa feliz. Ele está sempre dançando. Ele está sempre sorrindo. Está sempre cercado de gente aparentemente legal, aparentemente feliz, aparentemente... Então, tem um monte de características de um lado e do outro que me remetem a pessoas boas associadas ao Bruno Mars. Então, quando eu associo o Bruno Mars com essas pessoas felizes e eu mesclo Bruno Mars com pessoas felizes, eu mesclo o Bruno Mars com uma pessoa feliz. É como se fosse um salto lógico. Então, na minha cabeça, Bruno Mars é sempre uma pessoa legal. Sim, isso é um salto lógico. É pensar de forma lógica e não de forma racional. Dentro da linguística cognitiva, esse seria o processo de fazer uma metáfora. Então, quando eu digo, por exemplo, esse eu gosto de usar bastante. Minha esposa é um anjo. Minha esposa... Ela morreu? Não. Minha esposa é o primeiro input. O segundo input não é um output, é um input. Anjo. Quais são as características de anjo? Asa, auréola, vive no céu, guerreiro, usa roupa de túnica. Aquela túnica, mas também tem uma outra característica de anjo, que é a bondade. Só que você espera que eu associe a minha esposa a ter auréola? Não. Você espera que ao dizer minha esposa é um anjo, eu associe ela a ter asas? Não. Que ela viva no céu? Não. Que ela tenha corpo etéreo? Não. Então, quando eu digo minha esposa é um anjo... Quer dizer que ela é bondosa. Que ela é bondosa. Isso é um salto lógico. Você pega, minha esposa é um anjo. Automaticamente a pessoa vai pensar, ela é um anjo, então ela é uma pessoa boa. A gente pensa assim, dessa forma, na psicologia, em dois saltos lógicos de informação. Por exemplo... De informação. De informação, da pessoa passar a informação. Por exemplo, eu já caí nesse erro de um paciente meu falar, eu fiquei com uma pessoa que eu não gostei. E aí eu usei o salto lógico. Você não gostou porque não é o tipo de pessoa que te atrai ou que te é interessante. A pessoa, não, eu tinha um total interesse na pessoa. Eu só não gostei porque a pessoa foi assim, assado. Entendeu? Eu usei um salto lógico e eu errei no argumento. Então, nós psicólogos, a gente tem que usar muito o racional. O que é o racional? É construir a informação. Fiquei com uma pessoa que eu não gostei. Por quê? Porque ela me tocou de um jeito que eu não queria. Por que você permitiu? Você tem que sondar todos esses outros inputs para chegar à informação. Nunca um salto lógico. Porque toda vez que você usa o salto lógico, você erra. Pode ser que você dê um tiro certeiro, mas nem sempre. Nem sempre. Claro, dependendo do caso, se for se for um paciente que já está com você há muito tempo, você vai dar saltos lógicos que vão fazer sentido, porque você conhece a história. Sim. Você conhece um padrão. Para dar saltos lógicos, você tem que ter um padrão. Ou seja, você tem que conhecer o caso mais profundamente. E aí você não usa todos os inputs. Entendeu? Você já sabe quais seriam... É o caso do anjo.
você já pressupõe que não vai ter auréola, você já pressupõe que não vai Sim. ter asa, já pressupõe. Então, com base no seu histórico com aquela pessoa, você já pressupõe que não vai ter a característica A, que não vai ter Sim. a característica B, Sim. que não vai ter... Por um padrão. E padrões são montados ao longo do tempo. Entendi. Bom, o vídeo tá ficando grande. Bastante. Por hoje a gente fica por aqui. Claro, pareceu uma conversa de maluco, porque nós dois somos malucos. Eu não entendi o que ele falou. Né? O cara é professor de português, hebraico e tudo mais, e eu sou psicólogo, então espero que vocês gostem, tá? E futuramente eu já tô aqui pra te convidar pra gente fazer uma live e falar mais profundamente sobre essas coisas, né? Pra que fique uma coisa bem mais desenhada, bem mais entendida do que um vídeo de 30 minutos. 30? Meu Deus, 29 lá. 29. Bom, é isso. Se você gostou, comenta, curte, compartilha, deixa o seu likezinho aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, tá? Nos ajuda também na nossa chave Pix, porque fazer vídeos aqui é complicado, dá trabalho, tá? E também visita lá nossas redes sociais, que é o @expdialógico, que é o TikTok e o Instagram, e também o nosso site www.espacodialógico.com. E caso você queira marcar um atendimento comigo, com o Evandro ou com outro membro do Espaço Dialógico, é só chegar lá e falar com a gente, tá? Bom, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Dê suas últimas palavras. Para agradecer pela oportunidade e pretendo também voltar com o meu canal lá no YouTube. Deixa o arroba aí. Gramática e Cognição. Gramática e Cognição. Gramática e Cognição. Tenho o site, que é voltado para a língua portuguesa, mesmo nome, gramaticacognição.com. E por enquanto é só. A gente vai conversar mais. Se precisarem de alguma ajuda. Precisa de uma aula particular, o Paulo tá com a Estou à agenda com alguns disposição. horários livres ainda. Se você quiser ter aula de hebraico, o Paulo também ainda tem alguns horários disponíveis. Hebraico é bem interessante, eu não entendo nada. Né? Outro dia ele fez um desenho lá, um negócio e tal. Eu achei que ele tava chamando capiroto na minha casa. Não. Brincadeira. É um anjo. Era o anjo, pior que era o anjo. Pior que era o anjo. E, bom, eu vou deixar o arroba dele aqui, tá? Os links tanto do YouTube quanto da página e do Instagram tu não usa eu tô tanto. tentando. Você vai conseguir. E aí vocês se inscrevem lá, dá uma força pra ele também, tá? Que é bem importante. Como eu falei, é difícil fazer esse trabalho, é difícil parar aqui. Já somos pessoas que temos agenda. Então, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.